Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Reações Brasil. Mais uma vez, um episódio de X-Men 97, segunda temporada pra vocês. Tá demorando, mas eu tô colocando de dia, eu já passei, eu sei que eu perdi o time do episódio, mas eu faço questão de trazer aqui os episódios que foram lançados, que eu não consegui dar conta de soltar no dia, né? Então, vamos lá que a gente vai falar hoje sobre o segundo episódio dessa temporada. E logo depois, vocês podem ficar ligados que sairá o 3 também. Aí depois, na próxima quarta, já estaremos dentro do tempo direitinho, tá? Não tem como a Marvel, quando lança, assim, vários episódios ao mesmo tempo, eu não consigo dar conta, né? Mas vamos lá, porque a gente vai falar hoje sobre o segundo episódio. E o episódio de hoje se chama Uma Força a Ser Reconhecida, e a gente vai entender muito bem por que uma força tem que ser reconhecida, tá? Mas é isso aí. Lembrando que aqui na descrição tá dividida em 3 partes. Introdução, que é isso daqui, reações, que é a parte que eu deixo trechos aqui da minha reação ao episódio, e o terceiro são os comentários do que aconteceu. Então, se vocês quiserem pular alguma parte, é só ir aqui na descrição e clicar na minutagem. Mas antes da gente passar para os melhores momentos das reações do episódio, eu peço para vocês, inscreva-se aqui no canal, curta, comenta, compartilha. Se você já é inscrito, deixa seus comentários aqui para ajudar a impulsionar este canal e este vídeo também. Ative as notificações para vocês receberem os outros episódios conforme eles irão saindo também, porque assim a gente consegue tá mais conectado e a plataforma vai entender que a gente tem uma relevância também, beleza? Então vamos logo lá para os melhores momentos das reações aqui ao episódio, ao segundo episódio, beleza? Então vamos lá, depois a gente volta comentando. A escola tá ali na frente. Ah, vazou isso aí, hein? Essa parte aí vazou, hein? Pra onde agora? O quê? Não. Não. O que foi que eu disse? Os X-Men morreram e nunca mais vão voltar. Essa área é restrita. Por favor, não machuquem a gente. Não se preocupa, Sid. Não vamos machucar vocês. Ei! É porque nós somos os heróis aqui. X-Factor, a força X-Factor. representante do governo americano encarregada de conter crises globais em um mundo sem os X-Men. E agora o Forge e o Bishop também desapareceram. Uma hora ou outra eles vão aparecer. Eu tenho certeza. Mas e até lá? O mundo tá de cabeça pra baixo e a gente tá gastando moedas no fliperama. Nossa, não costumava ser você, a animadinha? Ei! É ele aí. Cable? Apocalipse? Ele já tá há algum tempo desaparecido, mas agora um dos cavaleiros dele voltou a dar as caras. Ele atende pelo nome de Guerra. Ei! X-Force! Ah, moleque! Ó, Rio de Janeiro! Ei! Zero! Eita! Não vai falar por vontade própria. O Apocalipse transformou todos nós em servos leais. Eu achei que telepatas tivessem que, Se conter? Dê um fim definitivo nele antes que ele machuque mais alguém. Opa, o quê? Guerra é um cavaleiro. Ele não pode ser salvo. Você foi. Fui pela vampira. Eu só conheço uma telepata que tem uma quedinha por diamante. Emma Frost. Eu vi ela se transformando em um Genosha. Emma Frost. Olha, o que temos aqui? Sem saída? Ei! Olha, ela armou tudo. X-Factor. Ih, vai dar treta. Soltem suas armas. Polaris. Ordem do governo dos Estados Unidos. Tio Sam. Ixi! Chamou de cachorro do governo, hein? Eita! Ih, caracas! Toma especial.
Caraca! Ciclope de Araque lá, ó. Ficou pra trás. Eu te amo, filho. Adeus, Nathan. Eita! Pesado, hein? Escolhas difíceis, caraca. Foi, né? Cê tá doido, mano. Pesado, pesadíssimo. E é isso, pessoal. Vamos lá comentar um pouco sobre o que aconteceu no episódio. Pra começar, já é uma cena que foi vazada, que a gente até achou que fazia parte de algum trailer, mas não teve no trailer. Talvez eles alteraram justamente porque vazou, mas aqui a gente vê esse vazamento no episódio, que foram justamente os jovens procurando a mansão Xavier. Eles estavam sendo perseguidos e são capturados por quem? X-Factor. A X-Factor são mutantes que agora não trabalham para o governo, sobre a chefia da Dra. Cooper. Lembra dela lá do primeiro episódio? Que eu sempre digo que eu acho que a Dra. Cooper é a Mística, né? Nos comentários da primeira temporada eu sempre falava isso. Mas até então não tem nada definido. Então a Dra. Cooper, ela está gerenciando a X-Factor. E a X-Factor está capturando alguns mutantes, né? Tem até o jornal que a repórter disse que é uma força-tarefa do governo para conter crises globais, justamente porque os X-Men estão ausentes. E a Dra. Cooper está realocando esses mutantes. Para o quê? Para sua própria segurança. Mas a gente vai descobrir que todos eles não estão sendo realocados coisa nenhuma, né? Eles estão sendo presos. E logo a gente vê a Jubileu inconformada por não poder fazer nada, não está fazendo nada diante deste caos. Principalmente é essa ameaça aos mutantes, né? Tá ela e o Roberto num lugar ali, tipo um cassino, e ela fica inconformada. E ela reclama com o Roberto por não estar fazendo nada, por estar gastando dinheiro, gastando seu tempo à toa, enquanto coisas são muito mais urgentes. E como resposta ao pedido dela, quem aparece? O Cable. No primeiro episódio a gente viu ele dizendo que iria recrutar os dois, e ali ele aparece justamente para chamar eles para fazer parte da sua equipe. Temos a X-Factor, que é a equipe do governo, e agora a equipe do Cable, que é quem? X-Force. E ali é explicado que o objetivo do Apocalipse é dominar a cadeia evolucionária. Ele quer criar supermutantes, na verdade ele quer criar uma guerra entre humanos e mutantes também. E eles precisam encontrar o Cavaleiro do Apocalipse, que é o Quieros. Abraão Quieros, um negócio assim. E o Cable ali questiona se eles querem fazer parte dessa equipe, mas lembrando que essa equipe não é uma equipe de estudantes, né? Não é uma equipe de estudantes do Xavier, mas é uma equipe de guerreiros, de heróis. E óbvio que isso era o que a Jubileu tanto queria. É claro que eles aceitam. E ele deixa claro, vocês não vão ter segurança, vocês vão ser perseguidos, mas esse é o custo da missão, não é verdade? Então eles vão para a primeira missão deles, que é justamente atrás do Quieros, que ele está onde? No Rio de Janeiro, no meio da festa, no meio do carnaval. A Jubileu e o Roberto até encontram eles e começa uma luta ali com o Arcanjo, com a Psylocke, o Cable, e eles conseguem capturar o Quieros para interrogar ele. É engraçado que o Quieros chama o Arcanjo de traidor, né? Porque ele abandona Apocalipse depois que ele foi transformado em Arcanjo, né? Mas ele diz que foi salvo pela vampira. E é toda aquela coisa, né? De ele considera o Apocalipse como um salvador todo-poderoso, como a gente viu no primeiro episódio também. A Psylocke penetra a mente dele, né? Telepaticamente. E a Jubileu até questiona isso, porque isso ia contra as regras do Professor Xavier, né? De você invadir a mente das pessoas. Só que aí o Cable começa a falar pra ela que isso é o custo da guerra, né? E ela vai começar a aprender da pior forma, porque o pior tava por vir. E a Psylocke consegue descobrir algumas coisas sobre o Apocalipse, sobre a máquina lá de transformação mutante, mais ou menos a localização. Só que ela diz que havia um muro de diamante ali que impedia dela acessar mais a mente dele. Então ela tinha um pouco de informações. E após ela colher essas informações, simplesmente o Cable diz para que
o Arcanjo matasse o Querus. E a Jubileu ficou assim, como assim, mano? E o Arcanjo mata ele, né? E isso choca muito a Jubileu e o Roberto, né? Porque não era isso que eles queriam. Eles queriam fazer as coisas dentro da honestidade, dentro das coisas certas, e não agindo com justiçamento, né? A Jubileu depois teve uma ideia, já que havia um muro de diamante, né? Telepático que impedia da Psylocke acessar mais, ela resolveu chamar quem? A Emma Frost. Claro que a Emma Frost é uma telepata, ela também tem essa questão do diamante, e eles foram até ela, só que ela ficava com aquele joguinho, ela queria algo em troca, ela queria, como ela diz, uma comissão. E ela diz que, na verdade, o Querus iria fazer um contrabando de uma carga pro Apocalipse. E leva eles até o local onde o Apocalipse estava. Mas isso, na verdade, era uma armadilha, porque a X-Factor já estava lá, esperando eles. E acontece uma luta ali, uma guerra, quase, basicamente, né? E a Emma Frost só assistindo tudo, você tá ligado? Ela é muito traidora, velho. E ela fala até pra Jubileu, né, que pela anistia vale tudo. Olha que bicha ordinária. A Jubileu, no meio da luta, até questiona a Polaris por ela estar do lado do governo, prendendo mutantes, porque ela é uma mutante, uma X-Men, e agora ela tá fazendo o trabalho de prender os mutantes. Só que no meio dessa luta e no meio desse conflito, a Jubileu fica pra trás na fuga. E o Cable deixa ela. O Roberto até questiona porque tá deixando ela pra trás, mas o Cable até diz que ela vai saber se virar. E sendo abandonada, a Polaris e o Alex faz um interrogatório ali com a Jubileu, e ela diz que não iria falar nada sobre os planos do Cable, o que ele queria. Simplesmente o que ela diz, que eles estavam fazendo certo, e claro que ela entendia que os métodos do Cable não eram corretos, mas ele estava tentando fazer alguma coisa pelo menos. E numa conversa sós entre a Polaris e a Jubileu até questiona a Polaris se era isso que o professor queria dela, se ele se orgulharia de ver ela ao lado do governo prendendo a sua própria raça, a sua própria espécie, né? E ela até fala, eu também entendo, e talvez ele não se orgulharia de eu estar também fazendo isso que eu estou fazendo com o Cable, né? A Jubileu é direcionada pra prisão, tá? E chega lá, ela vê a cela, várias celas com vários mutantes presos, amedrontados, né? Isso é muito triste. E o Roberto, ao mesmo tempo, ficava questionando o Cable, pedindo pra que ele voltasse. É claro que eles voltam, né? Só que antes disso, a Polaris agradece a Jubileu por ela ter lembrado dela, sabe? Lembrado da missão dela, de quem ela é. Ela agradece a Jubileu e simplesmente desarma as câmeras e solta a Jubileu. Diz ela assim, eu te dou 5 minutos pra você fazer o que quiser aí, ó. E a Jubileu simplesmente solta todo mundo e começa a lutar com os guardas, e também aí se encontra ali, consegue um contato com o Cable, né? Dizendo que eles deveriam pousar lá para salvar os mutantes que ela havia libertado. Então, os mutantes que estavam presos foram resgatados pela X-Force, né, que tem a luta ali, com a Psylocke, o Arcanjo ajuda também, o Roberto, e a Jubileu consegue fugir. E o Alex, junto com a Doutora Cooper, até disse, né, que essa força aí vai dar muito trabalho. Essa é a força que precisa ser reconhecida. E no pronunciamento que a Doutora Cooper faz no jornal, ela coloca a X-Force como inimigos que precisam ser contidos e que são foragidos. E a cara da Jubileu estampada lá, né? Que ela afrontou a Cooper. E é muito interessante que quando eles estavam já dentro da nave, né? Todos os jovens mutantes que estavam ali, a Jubileu diz que foi feito o que precisava de ser feito, né? A Psylocke até diz que a custo do quê? E ela fala, não, a custo do que era preciso fazer. E o Cable, ele solta a frase que eles não entendem, mas as crianças são duronas, mais do que eles poderiam imaginar. E, de certo, aqueles mutantes que estavam ali, eles poderiam ajudar também, eles podem ajudar também. E aí a gente tem um flashback do Cable, quando termina o primeiro episódio dele lá, recebendo aquela mão evoluída, quando eles conseguem fazer com que o Apocalipse foge, a gente vê como que a Tempestade, o Foge, o Morfo, Wolverine, o Ciclope e a Jean, eles foram embora, porque a partir daquele momento, o Cable, o Natas, deveria seguir sozinho o destino dele, né? E por mais que o Ciclope e a Jean não quisessem aceitar, esse era o destino. E a mãe, Ascani, até disse que aquilo que os pais dele não conseguiriam fazer, ele tinha que fazer. Por isso que o Cable relembra que as crianças são duronas, porque desde a sua infância ele teve que fazer escolhas duras, escolhas que foram doídas, porque a inteligência ali artificial que guia,
que estava guiando Neitas, né, ela diz que eles precisavam voltar para a linha temporal deles, porque ali só foi o início da derrota do Apocalipse, e que havia sombras ainda no passado, onde a história estava sendo escrita. E se eles não voltassem, talvez não existiria o futuro para ser protegido. Então era necessário eles saírem dali, o Neitas, o Cable, seguir sozinho. E a mãe Askane até disse que ali onde ele estava, ele seria muito bem cuidado, muito bem protegido. E que infelizmente este é o fardo do destino. E isso o Cable relembrando, né? Porque, como eu disse, desde pequeno ele teve que fazer escolhas duras e difíceis da sua vida. Isso em prol de um destino. Cara, muito forte isso, né? Muito pesado. Então o episódio simplesmente termina aqui. E agora nós não vimos a galera que ainda tá lá no passado, né? Antes de Cristo. Talvez agora no terceiro episódio a gente verá. E então foi desmistificado que o cavaleiro que foi descoberto pela Psylocke no primeiro episódio não é o Gambit, era o Keros. Mas é isso aí, eu gostei demais. Esse episódio foi muita ação, muita luta, tiro, porrada e bomba, você tá ligado? Mano, que animação fantástica, mano. A X-Men 97 é o melhor da Marvel, você tá ligado? Da Marvel Animation. Isso daqui é absolute cinema, você tá ligado? Mas é isso aí. A gente finaliza então aqui o segundo episódio, mas fique ligado porque logo mais a gente vai estar aí trazendo o terceiro episódio, beleza? Então eu conto com a participação de vocês, sempre comentando aqui para ajudar a impulsionar e engajar também o nosso vídeo, beleza? Então eu vejo vocês no terceiro episódio. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e fui!